Olá, então, neste vídeo nós vamos aqui falar deste problema de cálculo. Uma lata cilíndrica fechada pode conter 10 litros de líquido. Como podemos escolher a altura e o raio para minimizar o material usado na confecção da lata? Só que a ideia aqui é que a gente vai resolver esse problema graficamente, tá? Modelando esse cilindro e variando esses parâmetros, parâmetros R e H. Então, no GeoGebra, a gente pode criar variáveis simplesmente digitando aqui na janela de álgebra a variável e atribuindo um valor a ela. Tá? Então, o GeoGebra automaticamente associa a variável um controle deslizante. Tá, ok? A gente pode clicar aqui e alterar os limites aqui desse intervalo. Vou criar também uma variável para a altura. Eu também vou, como a altura é positiva, né? Eu clicando aqui, ó, posso alterar os limites do intervalo. E eu vou modelar, né, desenhar um cilindro. Então eu preciso primeiro desenhar a base do cilindro. Eu vou usar essa ferramenta aqui, círculos dados, centro e raio. Então eu clico no centro, que vai ser a origem, né? E o raio vai ser R, tá ok? Então isso é uma coisa legal do GeoGebra que quando a gente faz isso, ó, o círculo depende da variável R. Por isso que a gente diz que o GeoGebra é um aplicativo de matemática dinâmica, né? Tá, então, para desenhar o cilindro, eu vou ter que exibir aqui a janela de visualização 3D. Então, isso aqui também é interessante no GeoGebra, quando você faz uma construção, aqui uma figura na janela 2D, ela aparece também na 3D se você não disser nada ao contrário. Tá? Então, eu vou agora erguer aqui um cilindro de altura H. Então a ideia é que eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, extrusão para prisma ou cilindro, que vai simplesmente esticar, né, transformar essa figura plana numa figura tridimensional. Então eu clico na base aqui do cilindro, ele vai perguntar qual é a altura, eu vou dizer que é H. Ok? Agora eu tenho que o cilindro, ó, tem uma família de cilindros aqui, né, que variam a altura e o raio. Tá ok? Só que como o problema aqui, né, diz que... Opa, deixa eu desfazer aqui, alguma coisa aconteceu. Bom, tá aí. O problema diz que a lata cilíndrica pode conter 10 litros, né? Então a gente está fixando o volume com essa informação aqui, né? O volume não pode ser qualquer coisa, o volume tem que ser 10 litros. Então, quando a gente fixa o volume aqui, a gente está estabelecendo uma relação entre o raio e a altura. Então, a altura, na verdade, depende do raio. Se a gente isolar aqui a altura, né, a gente vai ver que a altura é o volume dividido por πr ao quadrado. Então, eu vou criar uma nova variável v aqui, que ela vai conter o volume, o valor do volume, né? E a altura, agora, eu vou alterar a altura aqui para ser dependente do raio, né? Segundo aquela fórmula que a gente acabou de falar, o volume dividido por π vezes r ao quadrado. Vamos ver se isso funciona. Tá ok. Então agora a gente tem que a altura depende do raio, né? Então na verdade eu tenho aqui, ó, uma família de cilindros, todos de mesmo volume igual a 10. Tá ok? E se a gente observar bem, vamos calcular aqui a área lateral total, né? Segundo essa fórmula aqui. Vou escrever que é a área lateral. No GeoGebra, se você quiser colocar o underline, né? O subscrito, você coloca o underline, né? Para denotar o subscrito. Então, AT igual a 2π vezes R vezes R mais H. Tá? Então,
Tá aí a fórmula para área lateral total, né? Ou seja, a gente está somando também as áreas da base do topo, né? E a área lateral do cilindro. Então, tá aqui. Se a gente arrastar essa variável aqui para a área aqui de visualização, a gente tem, ó, que é a área lateral do cilindro, para esses valores de R e H, né, tá 26. Então, o que a gente quer no problema é achar qual é o menor valor possível para essa área lateral. Porque quanto menor for a área, menor vai ser a quantidade de material que você vai precisar para fazer a lata, não é isso? Então, tá aqui. A gente pode alterar o valor do raio. Ó. A gente vê que quando o raio é muito grande, a base e o topo ficam muito grandes, você gasta muito material para fazê-los, né? E aí, à medida que você vai diminuindo o raio, o valor da área que está aqui, né, vai diminuindo também. E o que que acontece? Ele vai atingir um valor, digamos, 26, 26, 25. Bom, passou aqui do 25, do raio igual a 1 ponto alguma coisa, aí a área lateral começa a crescer de novo. 29, 35. Por quê? Porque o cilindro vai ficando mais comprido. Então a área lateral, né, também cresce muito. Tá? Então, graficamente, a gente já dá para ver numa solução aproximada que aparentemente esse valor aqui de 1.1 alguma coisa é o valor mínimo, tá? Ou melhor dizendo, para este valor de raio, você atinge a área lateral total mínima. Ok? Se a gente quiser resolver o problema exatamente, a gente usa o cálculo, né? Então, uma maneira que a gente pode fazer, usando o cálculo, é simplesmente plotando esse gráfico da área lateral total em função do raio. Então a gente pode fazer isso, eu vou aqui ocultar a janela de visualização 3D e fazer aparecer uma segunda janela de visualização. Olha que interessante. No GeoGebra a gente tem a possibilidade de ter duas janelas de visualização. Então, nessa segunda janela aqui, eu vou plotar o gráfico, que é a função que relaciona a área lateral total em função do raio. Então, se a gente chama essa função de f em função do x, né? Então, o x aí vai ser o raio. Eu vou botar aqui 2 vezes π vezes x, que é o raio. Eu vou copiar essa fórmula de cá, só que alterando o r por x, tá ok? 2πx, x mais h. Só que h também é uma função do raio, que a gente fez há pouco, é o volume dividido pelo π x ao quadrado. R ao quadrado que é o x ao quadrado, não é isso? Então, desenhando esse gráfico aqui, bom, ele não está aparecendo, né? Então a gente pode, clicando aqui, a gente não está visualizando direito, o que acontece? Todo objeto do GeoGebra você pode escolher em qual das janelas ele vai aparecer. Então eu vou forçar ele a aparecer aqui na janela de visualização 2, tá ok? E aqui está o gráfico, mas a gente não está vendo ele direito. Isso é porque a escala não está adequada. Então, uma maneira de ajustar a escala é clicando no Shift do teclado e ao mesmo tempo arrastando aqui sobre o eixo. Então, aí a gente está vendo agora o gráfico. É claro, os valores negativos de x não interessam muito, então a gente pode simplesmente chegar para cá, né? E aí a gente tem o gráfico da área lateral total em função do raio. Tá? Então a gente pode usar o cálculo para resolver exatamente aqui, descobrir esse ponto de mínimo aqui. Né? Então a gente, para quem já fez cálculo, é só derivar essa função igual a zero. E aí nesse caso particular a gente vai ver que o mínimo ocorre quando o diâmetro do cilindro é igual à altura.
Tá? Mas só para vocês verem também uma coisa legal, eu posso colocar aqui um ponto P, que ele tem a coordenada x é o raio, e a coordenada y é a área total, que eu chamo de AT. Tá? Então tá aqui, ó, a gente está vendo esse ponto P. À medida que eu giro, ou que eu altero o valor do raio, a gente está vendo aqui exatamente o valor da área lateral em função do raio. E assim a gente vê que realmente nesse valor 1 ponto alguma coisa aqui. Se a gente quiser resolver o problema exatamente, a gente pode, como eu falei, derivar essa função, igualar a zero. Tá? No GeoGebra também é super fácil calcular a derivada, né? É só calcular f' de x. Está aqui. Esse é o gráfico da derivada, que eu calculei aqui, f', né, de x. E esse ponto aqui, a gente pode calcular exatamente o valor dele também, clicando aqui. Né? Eu vou, da mesma maneira, alterar a escala aqui horizontal, né, para a gente ver melhor. E eu posso calcular esse ponto de interseção aqui, entre o eixo x e a derivada, né? E a gente vê que a coordenada aqui desse ponto B é a mesma coordenada do ponto P, e é 1,17. O GeoGebra, se você não disser nada, ele coloca duas casas decimais de precisão, mas se você alterar aqui, ó, nas configurações, a gente pode colocar 5 casas decimais. Então a gente está vendo aqui que o valor exato é 1,16754. Tá? E com um pouco mais de conta, você mostra que a relação que a altura e o raio devem satisfazer é de 2 para 1, né? Ou seja, no cilindro de área mínima, o diâmetro tem que ser igual à altura. Então é isso, essa aí era a ideia desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.